E olha só, gente, continuando a nossa programação, hoje nesse quadro maravilhoso com grandes empresários aí, grandes feras desse mercado de super tecnologia. Hoje eu estou aqui com Sader Zilig, CEO da TexLab. Tudo bem, Sader? Tudo jóia, Flávia, é um que prazer. prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui com você. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho fantástico, gente, que está se destacando cada dia mais. O que é hoje, Sader, a TexLab? Bom, vamos lá. A TexLab, ela está no mercado hoje como se colocando como se fosse uma fábrica de tecnologia, né? Tá. A gente tentou colocar esse conceito novo, né, que traz o conceito antigo da questão da fábrica, né, da construção das coisas. Então, o nosso propósito é justamente esse, construir as coisas dentro da tecnologia, né, para que a gente possa ajudar o cliente em diversas frentes de trabalho, né? Uhum. Então, a ideia é ser exatamente esse apoio de tudo que o cliente precisa na questão da tecnologia, né? Então, se posicionar realmente como um grande parceiro do cliente. E, Sader, quando que você enxergou ou teve a ideia, né, de fundar a TexLab? Bom, a TexLab é uma empresa recente, né? Tá. A gente tem, como TexLab, a gente tem 2 anos de mercado, né, mas a gente já tem uma longa história de mercado de tecnologia, né? Então, no ano de 2020, a gente fez um processo de fusão, né, com uma outra empresa. Uhum. Então, eu, junto com a Fernanda, a gente era sócio de uma outra empresa, que era uma software house, que era focada exclusivamente na questão de desenvolvimento de softwares, né? Era uma empresa que vinha desde 2002, atendendo aí alguns clientes, né? E já conhecíamos aí os outros 2 sócios da empresa, né? Hoje da TexLab, o Marcelo e o Rogério, né? Que também atuavam aí com uma outra empresa que também tinha um braço de tecnologia, né? Ambas as empresas aí, em meio à pandemia, acabaram tendo algumas dificuldades e a gente veio se conversando e a gente entendeu que a gente podia somar se a gente conseguisse juntar as forças, né? Sim, sim. Então a gente tinha muito conhecimento tecnológico, eu e a Fernanda, porque a gente nasceu nesse meio de tecnologia, né? A gente estudou essa questão de tecnologia, trabalhou sempre no meio da tecnologia e, por sua vez, os outros 2, né? O Marcelo e o Rogério, eles tinham muito essa questão de processos administrativo, né, que podiam trazer essa questão que era de fato uma deficiência que a gente tinha na empresa antiga, né? Então depois, com muita conversa, muitas reuniões, muitos cafés, muito tudo. Na sua tarde tem que ter café. Tem que ter muito café, né? Principalmente na área de tecnologia. A gente costuma dizer que nós que trabalhamos com tecnologia jamais vivemos sem um café. Sem né? um cafezinho, não tem jeito, sabe? não tem jeito. E aí veio aí então o surgimento da TexLab, né? De fato não foi um processo fácil, é um processo de fusão, sempre tem uma quebra de cultura, né, dessas 2 empresas, a criação de uma cultura nova. Né, isso porque cria uma identidade nova. Exatamente. Né? Então veio a criação de uma identidade nova, de uma cultura nova, de um novo modelo de atendimento, né, de um novo modelo de posicionamento no mercado. É uma mudança. Uma grande mudança. Então todos os nossos colaboradores que estavam com a gente, muitos ainda estão com a gente hoje, então também sofreram esse impacto da mudança, tiveram que se adaptar, né? Mas deu certo, né? A gente conseguiu, dentro do planejamento que a gente estruturou, a gente vem conseguindo atingir as metas de crescimento e vem conseguindo aí prosperar dentro daquilo que a gente estava planejando. E Sader, qual que é o principal foco hoje da TexLab? Tá.
Legal. Bom, a TexLab, dentro desse mundo tecnológico todo que a gente vive, né? Hoje a era da tecnologia, né? A gente até costuma dizer, né, que a tecnologia, os dados hoje, né, inclusive, ele se posiciona como sendo o novo petróleo do momento, né? Ou seja, então o dado ele vale muito, né? Então Sim. o conhecimento que você consegue obter com as informações, com os dados obtidos, hoje ele é tão valioso quanto ou já foi, ou de repente quanto ainda é o petróleo, né? Então se faz essa comparação para se ter o tamanho da grandeza, né? Então, a gente tem um braço muito forte na questão de desenvolvimento, né? Então, quando o cliente tem aí uma grande demanda ou uma grande necessidade, né, que ele não consegue encontrar no mercado uma solução que atenda especificamente aquilo que ele precisa para solucionar uma dor que ele tenha, Sim. né? Para solucionar algo uma dificuldade, uma dificuldade que ele encontra, né? Então, é aí que entra a TexLab, né? Onde a gente consegue entender realmente o que o cliente quer, né? Aonde que realmente ele precisa de uma atuação, né? De repente, um sistema, de repente, um aplicativo, de repente, uma página web ou uma integração de sistemas, né? Uma solução, né? Exatamente. Então é aí. O que a gente propõe para o cliente é justamente isso que você falou. Ele precisa de uma solução. Independente do que seja, é a gente que vai entender realmente o que ele precisa e propor para ele qual é o caminho que a gente vai seguir aí para solucionar, né? E uma coisa até mesmo que eu até entendi, nós tivemos anteriormente, né, Sader, até um advogado, o Dr. Fernando Aqualo, nós falamos sobre a lei da proteção de dados, que muitos empresários até não conhecem, e vocês atuam fortemente nessa lei também, né, com proteção de dados. E isso faz com que vocês hoje tragam um diferencial para os seus clientes? Sim, exato. Isso daí foi, inclusive, um serviço recente que a gente trouxe para a nossa empresa, né? Que muitos empresários não sabem, Muitas e isso empresas, é legal. Exato. Muitas empresas ainda não estão se preocupando com isso, né? E, na verdade, essa lei, ela vem realmente para ajudar nós, como pessoa física, né? Sim. Para que o nosso dado, né, dentro das organizações fiquem protegidos, né? E a lei, ela basicamente ela vai precisar sempre nas organizações contar com 3 pilares principais, né? Então as empresas, para ter uma adequação correta, ela vai precisar organizar os seus processos, ela vai precisar de uma boa, de um bom apoio jurídico, né? Afinal, estamos falando de lei, então precisa realmente ter um apoio técnico jurídico, né? E claro, como a gente está falando de informação, e hoje basicamente as informações são salvas, né, e são guardadas em meios de tecnologia, sim. Entra a questão da tecnologia, né? Então é aí que a gente tem um apoio muito forte, né, tanto com processos quanto tecnologia, né? Então a gente tem um time especializado em segurança da informação, né, para poder entender, para poder estudar o cliente e apoiar ele em toda essa evolução dessa jornada de adequação à LGPD, né? Inclusive, recentemente, a gente participou junto com um cliente, né, num processo de adequação de ISO 27001 e 27701. Tá. São 2 normas da ISO que, quando o cliente consegue essa certificação, basicamente ele está mais do que adequado à LGPD, né? Ou seja, é uma série de requisitos que você precisa cumprir para conseguir essa adequação, que você, quando algum cliente te pedir, qual é o seu nível de maturidade dentro da lei, né? Da lei. Se você apresentar um certificado desse, praticamente já era. Você era. atua em todos. Exatamente, né? E esse cliente que conseguiu esse certificado, ele foi a segunda empresa a ter esse certificado no Brasil,
né? E a gente participou Sim. desse processo, né? Foi bem satisfatório para a gente, né? E de grande valia, a gente leva isso com bastante carinho aí. É isso mesmo. E assim, Sader, hoje, quem pode contratar os serviços da TexLab? Bom, a TexLab, ela basicamente atua no mercado B2B, né? Então, a gente não é numa empresa de mercado aberto para o público, né? A gente atua sempre para empresas, né? O nosso mercado, basicamente, hoje é focado em pequenas e médias empresas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa atuar para grandes empresas, né? Tá. A gente já teve projetos com grandes empresas no passado, né? Atualmente, inclusive, a gente está trabalhando num projeto, inclusive, de fazer um checklist, um apoio na questão de auditoria de adequação da LGPD. Ótimo. Né? Então, digamos assim, todas as empresas são possíveis de contratar a TexLab. Então, desde pequena, média, grande, a gente vai conseguir atender. Então, é justamente isso, é o cliente passar para nós qual é a dor, qual é a necessidade dele, a gente entender, né, propor aquilo que a gente entende como sendo a melhor solução e ele estudar se aquilo cabe, se é viável para ele, se faz sentido para ele aquela solução, né? E daí, eventualmente, seguir com o trabalho junto conosco. E assim, né, como nós sabemos, né, Sader, você hoje com uma empresa que vem se destacando aí, principalmente no segmento de tecnologia, o que você entende e o que você acha que seja um dos principais diferenciais hoje da sua empresa? Bom, isso é legal de responder, porque o que eu vejo... Porque o mercado está aí, né, Sader? Então, tem muitas pessoas que falam, eu entendo da tecnologia, mas não é bem assim, exatamente. Né, a gente, nós como empresas de tecnologia, em certa parte a gente às vezes sofre com um mercado um pouco paralelo, né, que existe, né, de pessoas que às vezes acabam atuando de maneira voluntária, sem ter uma estrutura, sem dar uma garantia adequada ao cliente, de pós-venda, né, de sustentação daquilo que foi desenvolvido, sem uma garantia de se desenvolver algo com qualidade, estruturado, documentado, né? Mas eu vejo que, apesar de nós trabalharmos com tecnologia, né, o nosso maior diferencial é o nosso atendimento humanizado, né? Então, assim, nós somos uma empresa de tecnologia, mas nós gostamos de gente, né? Então, a nossa empresa é feita de gente. Sim. Né? Então, isso... A parte humana. Exato. Né? A gente valoriza muito isso na TexLab. Que legal. E a gente valoriza isso muito nos nossos atendimentos, né? Então, a gente não valoriza aquele atendimento via robô, né? Então, por exemplo, o cliente, quando precisa falar com o nosso time, quando precisa tirar uma dúvida, quando tem um problema, né? Não precisa ficar assistindo vídeo de coisas para ele aprender, né? E ele tem que ser autodidata. Ai, porque, gente, posso falar o verbo... É um saco. Ficar assistindo aqueles vídeos que ensinam. Exato. Às vezes a pessoa não tem, assim... É leigo, né? Então, e aí precisa, mais atrapalha ou demora, vídeo de 5, 10 minutos, exatamente. Às vezes ele não tem aquele tempo hábil porque ele está na correria do dia a dia, né? Exato. Então, nós não utilizamos essas metodologias de apoio aos nossos clientes, né? Ótimo. Então, o nosso apoio é humanizado exatamente, né? Sim. Então, vai ter cliente que precisou de ajuda. Vocês vão estar lá. Exatamente. Vai ter alguém, vai ter uma pessoa, um ser humano capacitada para poder auxiliar ele naquilo que ele precisa. Gente, né? Isso é perfeito. Isso eu entendo e todos nós, sócios, entendemos que isso é de fato um grande diferencial. Então a gente trabalha muito com treinamento do nosso time, né? A gente tem um programa de treinamento muito forte, né? O nosso time de RH trabalha num programa de treinamento anual muito forte. Muito importante. A gente tem na empresa um programa de desenvolvimento individual dos nossos colaboradores.
onde eles precisam se autodesenvolver, né, para que tenha uma evolução deles próprios e para que isso também gere dentro do time e na carreira de cada um deles a própria evolução, né? Isso é ótimo, né, Sander? Nós, como gestores, acompanhamos, o nosso time de RH também acompanha, né? Então, é aquilo que eu te disse, a gente cuida muito de gente, né? Temos um espaço no nosso escritório próprio para os nossos colaboradores poder descansar, relaxar. Gente, mas que chique! Exatamente. Jogar um ping-pong, uma sinuca, jogar um videogame. Tá precisando de alguém para trabalhar lá? Que legal! Então, isso é importante, dar qualidade, até mesmo, né? Porque às vezes o dia a dia é tão cansativo, enfim. E uma coisa que eu gosto muito de perguntar para empresários, principalmente pela TechSlab aí hoje está se tornando destaque mesmo no mercado. Quais são os planejamentos futuros aí, Sander, da empresa? Como eu disse, né, dentro do nosso planejamento inicial, a gente desenhou aí todo um caminho a ser percorrido, né, pelo menos a curto e médio prazo, né. Então, a gente vem trabalhando estrategicamente dentro desse planejamento, né, vem conseguindo atingir os nossos objetivos de crescimento, pelo menos nesses primeiros 2 anos, né? Bem agora, nos próximos meses, a gente faz a nossa revisão, vamos definir aí o nosso plano estratégico para o ano seguinte, né? Mas a ideia global, né? A gente tem um nicho de atuação muito forte aqui na região da Grande São Paulo, né? Ótimo. E eu vejo assim uma necessidade de expandir isso. No Brasil é muito grande, né? Sim. E cada vez que eu viajo, vou para alguma cidade... E vocês atendem a todo o Brasil? Sim, a gente tem clientes fora de São Paulo, né? Temos clientes, inclusive, fora do Brasil, né? Legal, a gente tem alguns clientes fora já. É o que eu falei, a empresa está voando, viu, gente? Exato. Por isso que ele aceitou meu convite com muito custo. Mas eu acho que a gente pode dar mais, Sim. Né? Inclusive, acho que há umas 2 semanas atrás eu tive numa cidade do interior de São Paulo e conversando com as pessoas, você vê que existe ali uma falta de empresas de tecnologia, de profissionais podendo oferecer esse tipo de serviço, né? E aí você vê que de repente você fica aqui tão nichado nesse meio da Grande São Paulo. E não enxerga ao redor, que de fato é um mercado gigantesco, né, enorme, cheio de empresas e tudo mais, mas que não existe só aqui, né? Existe todo um Brasil aí. Existe uma expansão aí. E no mundo globalizado a gente podia dizer que existe todo um mundo, né? Mas, enfim, vamos primeiro talvez pensar no nosso país, né? Até para gerar mais oportunidades aqui dentro e tentar ajudar de alguma forma a nossa economia, enfim. Mas eu vejo como um futuro a curto prazo tentar aumentar esse raio de atuação, se assim podemos dizer, né? E levar aí os nossos serviços a um espaço um pouco maior. Gente, com certeza, né? Assim, é uma empresa aí que, como eu falei, né? Ele veio aqui, aceitou o nosso convite para falar um pouquinho mais da TechSlab, mas caso as pessoas que estejam nos assistindo, para mais informações, tem site, tem rede social, gostaria que você passasse, pessoal de casa. Legal, precisando fazer contato conosco, né? O nosso site é techslab.com.br, né? O nosso telefone de contato, de WhatsApp, é o mesmo número, né? É o 011, que é aqui de São Paulo, 4399-2878. Se precisar mandar e-mail para a gente, né? A gente tem o e-mail do comercial, @techslab.com.br. Na rede social, a gente tem a TechSlab tanto no Facebook quanto no Insta. No Instagram é TechSlab Soluções e no Facebook TechSlab. Olha, eu quero agradecer mais uma vez, Sader, por ter até mesmo falado um pouquinho desse trabalho maravilhoso que a TechSlab vem fazendo aí. E tenho certeza que o 2023 aí a TechSlab
voar. Legal. Muito obrigada, Trabalhamos para isso. Eu que agradeço, Flávia. E fica-se aberto o convite para uma próxima vez. Com certeza. Tá bom? Precisando é só chamar Com que certeza. com o maior prazer estaremos aqui. Muito obrigada, viu? Esse foi meu bate-papo aqui com o CEO da TexLab, Sader Zilik.